Incomparáveis são suas promessas. E vamos ver nessa noite quais são as promessas de Deus para nós, que elas possam alcançar a nossa mente e o nosso coração. Amém? Então, que Deus possa falar a cada um de nós de forma particular, de forma individual, e que saiamos do culto, que prestamos a Deus fortalecidos e alimentados com a palavra dele. Mas antes de darmos início, vamos orar, pedindo a direção de Deus. Enquanto isso, o Márcio prepara a primeira projeção ali, enquanto nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento de entrega da tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar. Que o Espírito Santo, Deus, possa nos ajudar a transmitir a tua palavra, como também receber a tua palavra. E, ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa, nessa noite, em especial, falar a cada coração que está no seu lar, nesse momento, precisando dessa palavra, Pai. Nos ajude também a não somente ouvir a sua palavra, mas também a propagá-la, a falar às pessoas que estão precisando desse assunto, de uma palavra que possa confortar, uma palavra que possa dar esperança, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento e por esse tema que o Senhor colocou também em nosso coração, ó Pai. Nós pedimos a tua direção no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, o tema da mensagem desta noite, vencendo a desesperança. Vencendo a desesperança. É um tema, diria para vocês, muito oportuno, porque nós entramos no mês de dezembro, estamos às portas de mais um ano, um novo ano, e é comum trazermos à memória, fazermos uma análise de tudo aquilo que aconteceu, de situações que marcaram o ano que está terminando. E esse ano é um ano atípico, é um ano que marcou e ainda está marcando, eu diria para vocês, e a grande verdade, marcou e ainda está marcando as nossas vidas como nenhum outro ano da nossa geração. Então, quando daqui a uns 100 anos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos vão falar, olha, houve uma pandemia em 2020 que parou tudo. Nós estamos há 10 meses aqui com praticamente muita coisa parada, muitas pessoas perderam, muitas pessoas estão aí vivendo uma desesperança tremenda diante dessa tragédia que nós tivemos dessa pandemia. Esse ano realmente marcou e ainda está marcando, porque não terminou ainda. Temos mais 29 dias pela frente, ainda temos alguns dias para terminar o ano 2020. Eu queria passar para vocês essa noite algumas situações que podem ter ocorrido com você nesse ano. Eu fiz aqui uma relação de situações que talvez nós possamos nos enquadrar nessas situações que ocorreram nesse ano. Eu vou colocar aqui em forma de frases que diz assim: houve dias neste ano de 2020, vou repetir, houve dias neste ano de 2020 em que estávamos radiantes de alegria. E outros, no entanto, pedindo a Deus que terminasse logo. Aconteceu isso com você? Dias em que você acordou, que alegria. Mas teve dias também que você pediu a Deus que termina logo esse dia, Deus, de tão difícil que foi. Houve dias em que éramos porta-voz de palavras de esperança, outros, no entanto, necessitando urgentemente de conforto e consolo. Será que teve dias em que você foi o consolador? Será que teve dias em que você precisou ser consolado? Com certeza, nesse ano foi um ano que nós... Olha, tem um levantou o braço lá. Houve dias em que a nossa fé parecia ser capaz de mover montanhas. Outros, no entanto, não acreditávamos nem que o sol nasceria no dia seguinte. De tamanha pequena fé que nós tivemos esse ano. Eu vou repetir, houve dias em que a nossa fé parecia ser capaz de mover montanhas. Outros, no entanto, não acreditávamos nem que o sol nasceria no dia seguinte. De tão difícil que foi esse ano para muitos de nós. Talvez você se enquadre nessa questão também. Houve dias nesse ano em que acordamos com um cântico de louvor em nossos lábios. Outros, no entanto, com a nossa boca cheia de lamúria e de murmuração. Por que, Deus? Mas por que isso? Por que comigo?
Em outros você acordou alegre. Até março nós tínhamos isso. Depois de março veio a situação. Houve dias de luz e dias de trevas, nesse ano que nós estamos terminando. Dias em que as 4 estações, falamos sobre 4 estações no mês de novembro, dias em que as 4 estações do ano não eram visíveis apenas externamente. Habitava em nós a frieza do inverno, o calor do verão, a alegria da primavera ou a mornidão do outono. Tudo isso, algumas vezes, num só dia e dentro de nós. Será que aconteceu isso com você? Será que esse sentimento ambíguo atingiu ou ainda está atingindo você neste ano? Será que o sentimento de desesperança tem vencido a batalha contra a esperança na sua vida? Ou você conhece alguém que esteja passando por essa dificuldade, por essa desesperança e não tem mais esperança? Porque os dias, todos esses pontos que nós colocamos aqui, foram horríveis. Tem pessoas que perderam muita coisa, perderam tudo na área financeira, perderam vidas, mas enfim, com certeza o sentimento de tristeza pelas perdas financeiras, ou até mesmo por vidas conhecidas, de alguma forma abateu ou ainda está abatendo muitas pessoas. Talvez você que esteja me ouvindo nesse momento, no seu lar agora, ou aqui, esteja vivendo um momento de desesperança, precisando urgentemente vencer esse sentimento e, de alguma forma, renovar a sua esperança de um novo ano, de um ano melhor. Se Deus assim permitir, nós passaremos esse ano, como diz os emojis que nós recebemos, sairemos juntos dessa. Juntos e unidos venceremos. Mas pode ser que Cristo volte antes do final do ano. Aí nós estaremos na glória com o Pai, muito melhor, conforme a palavra de Deus nos ensina, e é muito melhor estar com Cristo. Mas talvez nós vamos passar esse ano de 2020, chegar em 2021, já com a vacina da Covid, podendo voltar à normalidade. Muitos falam que nunca vai ser normal como antes, mas enfim, estamos orando para que voltemos. Estamos aí com o culto presencial interrompido por uma semana, se Deus permitir voltaremos depois, mas é tão bom ter vocês aqui. Voltei a transmitir somente para a câmera, mas não tem problema, nós estamos transmitindo a palavra de Deus. A pergunta que nós fazemos aqui: você almeja um futuro de paz? Um ano melhor para o próximo? Com certeza, todos nós almejamos isso, todos nós queremos isso. Amém? Talvez se você estivesse aqui, eu iria pedir um amém bem forte. Existe um pensamento, existe uma verdade que não podemos contestar. A nossa mente é uma fábrica de emoções. É ou não é? A nossa mente é uma fábrica de emoções. Tudo que vemos, tudo que ouvimos, de alguma forma refletimos em nossos sentimentos. Fica registrado. Tem um escritor, médico, psiquiatra, doutor em psicanálise, palestrante, escritor, chamado Augusto Cury. Ele disse algo muito interessante sobre a nossa memória. Ele coloca o seguinte, que jamais podemos compará-la à memória de um computador, em que você registra algo e depois pode apagar ou deletar, permanentemente. No computador é assim. Nos computadores decidimos o que registrar. Na memória humana, o registro não depende da vontade humana. Todas as imagens que captamos são registradas automaticamente. Todos os pensamentos e emoções, negativos ou saudáveis, são registrados involuntariamente, pelo fenômeno que ele chama aqui, que é uma verdade, fenômeno RAM, registro automático da memória. Esse texto que eu tirei está num livro chamado Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, na página 23, é uma grande realidade. Nós não conseguimos deletar da nossa memória aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Tudo fica registrado automaticamente. Se tudo fica registrado, será que de alguma forma podemos escolher ou trazer à tona? Será que podemos trazer à nossa memória somente aquilo que de melhor nós temos? Será que nós devemos trazer à memória dias de aflição? Dias de sofrimento? Será que a nossa memória vai ficar registrada somente aqueles dias de cansaço? Aquele dia que você perdeu o emprego?
em função da Covid, ou aquele dia de desilusão, ou dias de falta de fé, conforme nós vimos há pouco? Será que fica registrado em nossa memória somente os dias em que fomos traídos, os dias em que fomos abandonados pelos amigos, ou aqueles dias de desesperança? Tudo fica registrado. Será que o que está marcando mais a nossa memória, a nossa mente são esses dias tristes, de aflição, de sofrimento, de traição? Será que isso tem marcado o nosso coração, a nossa mente? Será que de alguma forma, agora eu faço outra pergunta, a Bíblia nos dá alguma recomendação de como devemos trazer, do que devemos trazer à nossa memória? Será que nós temos na Bíblia algo nesse sentido? Com certeza muitos já devem estar pensando num texto, mas antes de chegar nesse texto, eu quero falar um pouco do personagem dessa noite. Essa pessoa que eu quero compartilhar com vocês foi um servo de Deus que viveu um momento muito difícil. Eu diria para vocês que nenhum de nós nessa geração viveu o que ele passou. Pode ter passado, você pode ter passado alguma dificuldade, sim. Mas a história desse personagem, que foi registrado na Bíblia, fala que a cidade dele toda foi desolada, devastada, foi queimado as portas da cidade. A cidade era conhecida como um fenômeno, uma cidade maravilhosa, depois foi conhecida como uma miséria total. A cidade foi sitiada, ficaram poucas pessoas dentro da cidade que não podiam sair e nem podiam entrar. Então, quando uma cidade que é murada fica sitiada, os alimentos começam a ficar escassos e começa a terminar o alimento. E diante daquela escassez de alimento, o que acontecia durante aquele período desse servo que ele registra na sua palavra, na palavra de Deus, aconteciam que eles vendiam tudo o que tinham de precioso para comprar um pão, um pedaço de pão. Só para comer um pão, vendia tudo o que tinha de mais precioso. Talvez nesse período de pandemia, você deve ter vendido algo precioso para que você pudesse pagar a conta de luz, de água, telefone, algo para colocar comida na mesa. Será que aconteceu isso com você também? E o que é pior que aconteceu na vida desse servo? Ele presenciou isso, que eu vou falar para vocês agora. Ele presenciou as mães matando seus filhos para comerem, cozinhando seus filhos, num tacho, os pequenos, para poderem comerem, para poderem sobreviverem. Será que nós passamos por isso? Por uma situação difícil como essa? O texto fala desse personagem, diz que eram mais felizes aqueles que morriam à espada, porque é a morte rápida, do que aqueles que morriam de fome, porque a fome fazia com que as pessoas comessem um ao outro. Literalmente. É difícil, não é? Que situação difícil. É uma tragédia sem igual. Mas é interessante que nessa tragédia sem igual não houve auxílio emergencial do governo, naquela época, porque não existia governo. O governo também estava em maus lençóis. Não tinha como ajudar o povo e nem era ajudado o governo. Então, não houve auxílio, como nós temos hoje, graças a Deus por termos o auxílio emergencial para alguns não conseguiram ainda e estão passando por dificuldade. As pontes nas cidades grandes têm sido abrigo de muitas famílias ainda hoje. Muitas igrejas fecharam, sem previsão de abrirem novamente em função da pandemia. Que dificuldade. Mas aqui, nesse relato, você pode imaginar essa tragédia? Diante de tudo isso que estava na mente do nosso servo, que nós vamos falar daqui a pouco quem é, ele exclamou uma palavra maravilhosa. Diante de tudo isso que ele estava presenciando, conforme a memória RAM, registro automático da memória desse servo, não podia apagar. Mas ele escolheu trazer à memória algo. E o que diz o texto, vamos passar ali a projeção? Ele diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos falar juntos? Aí talvez no seu lar, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aqui nós somos em 3, vamos falar novamente os 3? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. Jeremias, ele falou isso, lá em Lamentações. O próprio nome do livro diz Lamentações. A tristeza era tanta que ele não tinha como sair da memória deles aquelas tragédias todas. Você pode ler isso que eu acabei de falar no capítulo 2, capítulo 4.
toda essa tragédia que eu falei das mães cozinhando seus filhos, está no capítulo 4, versículo 10, que diz: as mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviam de alimento na destruição da filha do meu povo. E no versículo 9 diz assim, do capítulo 4, mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definhavam, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Que tragédia! Graças a Deus não atingiu a lavoura essa pandemia. Não teve escassez de alimento. Os mercados estão cheios. Um dos lugares que mais prosperou foi a questão alimentícia. Graças a Deus por isso. Mas imagine se essa peste, se essa pandemia atingisse também as lavouras, como já houve na história. Como seria a nossa vida? Mas, diante dessa experiência que Jeremias viveu, ele diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele até tentou, segundo nós vamos ver agora no texto, mais à frente um pouquinho, ele viveu a experiência de querer trazer à memória apenas aqueles dias de aflições e sofrimentos, conforme nós falamos há pouco. Se você ficar pensando naqueles dias de aflição, de sofrimento, de falta de fé, de perseguição, de falta de mantimento, vai acontecer o que aconteceu com Jeremias. Olha o que diz o versículo 19 e 20 do capítulo 3. Está na projeção também. Quando ele escolheu trazer à memória só os dias de sofrimentos, sabe o que ele ganhou com isso? Olha só o que diz o texto. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo. O que acontecia com ele? A minha alma desfalece dentro de mim. Se eu trazer à memória o sofrimento, no meu delírio, aquele profundo sofrimento, o meu enorme pesar, eu fico lembrando de tudo isso, sabe o que vai acontecer comigo? A minha alma desfalece dentro de mim. Se você pensar assim, vou trazer à memória aquilo que aconteceu no começo do ano, isso vai fazer com que a sua alma desfaleça dentro de você. Então, Jeremias tentou trazer à memória aquilo que trazia aflições, mas ele pensou, não, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se trazer à memória momentos ruins nos abate ainda mais, devemos falar como o profeta Jeremias falou. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias 3, 21. Então, se fica tudo registrado em nossa memória, podemos escolher o que devemos trazer à memória. Essa é a verdade. Se você pode escolher o que trazer à memória, amém por isso. Nós temos essa liberdade que Deus nos coloca. E quando você tem pensamentos bons, pensamentos que possa te dar esperança, você vive muito melhor. Eu tenho falado com algumas pessoas, o que me motiva é ver a alegria, ver o incentivo, ver o brilho no olhar de algumas pessoas dessa igreja, que mesmo diante da dificuldade estão ali alegres, felizes e trabalhando. Isso nos motiva, porque a gente consegue ver que a pessoa, mesmo diante da dificuldade, estão ali firmes no Senhor. Porque se nós estamos firmes em Deus, independentemente do que aconteça, a nossa memória vai nos ajudar, vai nos abençoar. E Deus vai nos abençoar. Então, se tudo fica registrado, podemos escolher o que devemos trazer à memória. Aí eu quero trazer para vocês agora nessa mensagem, dentro desse texto de Lamentações, capítulo 3, nós vamos discorrer aqui em todo o capítulo 3, algumas coisas que Jeremias trouxe à memória que lhe dava esperança. Jeremias escolheu trazer à memória pelo menos 7 pensamentos para vencer a desesperança. Você quer vencer a desesperança? Traga à sua memória 7 pensamentos, assim como Jeremias trouxe. Qual é o primeiro pensamento? Versículo 22 e 23. As misericórdias de Deus. Próxima projeção, Márcio. As misericórdias de Deus. Versículo 22 e 23, na parte A, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É isso que diz? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã.
A partir da meia-noite, Deus nos dá a sua misericórdia. Se você for calcular, são 86.400 segundos que você terá para o dia de amanhã. Dia 3 começa a 0 hora e vai ser 86.400 na sua conta. Crédito para você no dia seguinte. Talvez você não chegue até o final desse crédito, porque Deus pode te chamar. Ou você pode usar de má forma, pode usar de forma que não vai agradar a Deus, esses 86.400 segundos, 1.440 minutos, mas Deus nos dá. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. O problema de Jeremias era como estar acordando. Pela manhã, ele era um poço de amargura, vamos colocar assim, porque ele estava pensando nos sofrimentos. Mas quando ele pensou, olha, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, ele podia ter esperança, ele renovava, ele conseguia vencer essa desesperança, porque ele olhava naquilo que dava esperança. Sabe o que nos dá esperança? As misericórdias do Senhor. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Talvez você não estaria assistindo, acompanhando esse culto no seu lar, no conforto da sua casa. É a misericórdia de Deus. Conforme diz, elas são a causa de não sermos consumidos. É isso que nos dá esperança, misericórdia de Deus. Se você está vivo hoje, é pela misericórdia de Deus. Se você está passando por alguma dificuldade, também é pela misericórdia de Deus, como nós sempre falamos, Deus ele nos prova com as dificuldades também. Mas se apegue em Deus, porque isso que lhe dá esperança, as misericórdias de Deus. Tem uma ilustração que diz que quando Thomas Edison conseguiu finalmente fabricar a sua primeira lâmpada elétrica duradoura, ele pediu para um dos seus auxiliares que instalasse aquela lâmpada, mas ele deixou a lâmpada cair. Depois de tanto trabalho que ele teve, o auxiliar deixou a lâmpada cair. O que Thomas Edison fez? Depois de que ele trabalhou, ele fez o seu experimento, conseguiu fabricar novamente, ele pediu para que o seu auxiliar colocasse a lâmpada novamente. Mas ele deixou cair. Não, eu estou te dando mais uma chance. Essa é a minha misericórdia. É o que acontece conosco. Deus nos dá a cada dia uma chance, uma oportunidade de renovar a nossa vida diante dele. Ele nos dá, conforme nós sempre falamos, uma página em branco, todos os dias. E essa página em branco nós vamos preenchê-la da melhor forma possível, mas ele nos dá a oportunidade. Assim como Thomas Edison fez com o seu auxiliar, ele deu a oportunidade para ele colocar de novo a lâmpada e ali acendeu. É assim que Deus nos faz também, ele nos dá a cada manhã, a cada dia, uma nova chance. Essa é a misericórdia de Deus. A cada manhã, se acordarmos amanhã, foi porque Deus nos deu a sua misericórdia. A Bíblia fala, quer durmamos, quer acordamos, ou quer morramos, nós somos do Senhor. O que devemos trazer à memória, que nos dá esperança? Jeremias colocou como segundo ponto, como segundo pensamento na sua memória, ele colocou a fidelidade de Deus. Versículo 23, na parte B, diz, grande é a tua fidelidade. Vamos falar juntos? Grande é a tua fidelidade. Quer ter esperança? Traga à memória a fidelidade de Deus. Deus falando lá para Moisés, no Deuteronômio capítulo 7, vá comigo lá para Deuteronômio capítulo 7, quando Deus falou para Moisés, ele falou algo como Jeremias tem colocado aqui também. Diz assim em Deuteronômio 7, versículo 9, Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. A fidelidade é um dos atributos de maior conforto para os filhos de Deus. A inconstância é a característica de todo ser humano, crente ou não crente. Mas a fidelidade de Deus é o atributo que nos conforta.
Ele dispensa a sua misericórdia, se renova a cada manhã e a sua fidelidade é grande. Quantas vezes fomos infiéis a Deus, para com Deus? Quantas vezes Ele negou a sua fidelidade? Imagine se Deus negar o oxigênio, se Deus negar a lua ou o sol, porque tudo pertence a Ele. Se Deus negar o verão ou o inverno, se Deus negar as estações, se Deus negar o nosso ar que respiramos, o nosso fôlego de vida, Ele pode a qualquer momento, mas a sua fidelidade é tremenda. Deus está no controle. Deus não nos abandonou, como dizem os deístas, que acreditam que Deus, quando fez o ser humano, deixou a própria sorte. Não. Nós cremos no Tel, no Deus, que está junto, que está acompanhando as nossas vidas. A sua misericórdia, a sua fidelidade renova-se a cada manhã. O que devemos trazer à memória? Jeremias falou, eu quero trazer à memória a misericórdia de Deus. Isso me dá esperança. Eu quero trazer à memória a fidelidade de Deus, porque isso me dá esperança. Eu vou pensar nas mães que mataram seus filhos para cozerem? Não. Vou pensar no problema de vender tudo que eu tinha para poder comer? Não. Vou pensar na fidelidade e na misericórdia de Deus. O que devemos trazer à memória que nos dá esperança? Ele coloca como terceiro pensamento, a confiança em Deus. Isso devemos trazer à memória. Olha comigo o que diz o versículo 24 a 26, de Jeremias capítulo 3. Diz assim, a minha porção é o Senhor. A minha alma, portanto, esperarei. Vou ler novamente. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em agitação. É isso que diz o texto? Não. É em silêncio. Bom esperar pelo Senhor. Bom esperar. A confiança em Deus nos leva a confiar que Ele não vai falhar. Existe um dito popular que fala que Deus não tarda e Deus não falha. Deus nunca tarda e nunca falha. Temos que esperar pelo Senhor com paciência. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 40. Vamos comigo lá no Salmo 40. Salmo 40. Salmo 40. Salmo de Davi. Ele diz o seguinte no Salmo 40, versículo 1 a 4. Esperei com paciência pelo Senhor. Outra versão fala confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você clamou por socorro nesse período? Nesse ano 2020? Tem clamado por socorro? Tem buscado o Senhor fielmente? Tem crido na sua misericórdia, na sua fidelidade? Tem estado em confiança, confiante em Deus? Aí você espera pacientemente. Diz o texto aqui, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos, e pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Aleluia. Isso é o nosso Deus. Quando você crê, quando você coloca no seu pensamento a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus e confia piamente nele, muitos verão e confiarão no Senhor, conforme diz o texto aqui. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor, porque está vendo em você uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que crê na misericórdia e na fidelidade dele. Tem um Salmo 42, mais à frente um pouquinho, no versículo 5, diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus, pacientemente, conforme diz Jeremias. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca.
Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O que devemos trazer à memória? Jeremias fala: as misericórdias de Deus, a fidelidade de Deus, a confiança de Deus, e agora, olha só que interessante, o trabalho de Deus em nós. Devemos trazer à memória. O trabalho de Deus em nós. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Deus está trabalhando em nós. Até quando? Até quando fecharmos os olhos nessa terra. Até quando Cristo nos chamar. Até quando Ele nos chamar. Ou se Cristo voltar antes, nós não passaremos pela morte. Seremos arrebatados. Mas olha o que diz o versículo 27 a 29. Diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, mais uma vez em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Esse jugo que o Jeremias está colocando aqui é Deus trabalhando em nós, é nos aperfeiçoando para a honra e glória dele e para a edificação nossa. Quando você percebe que Deus está trabalhando na sua vida, Ele está te moldando, Ele está trazendo você para a luz. Tem pessoas que falam: olha, quando me tornei cristão, quando me converti, as coisas pioraram, parece que as coisas só pioraram, só andei para trás, eu perdi as amizades, aquela roda de amigo que eu bebia, que eu fumava, não tenho mais. Tem pessoas que falam isso. Não é isso. Deus está trabalhando em você. Quando você se torna luz, as trevas que habitam à sua volta vão ficar incomodadas. Se incomodam. Você é a luz. Cristo fala: vós sois a luz, vós sois o sal. Você tem que fazer a diferença onde está. Não tente enturmar. Não tente se enturmar com pessoas que estão no mundo. Não tente fazer como Pedro fez, negou a Cristo por 3 vezes, no final ele foi reconhecido porque ele falava como um cristão. A sua fala te condena. O seu jeito de ser te condena, até o seu jeito de andar, não tem como negar. Então, quando você vê que Deus está trabalhando em você, não saia da bancada de transformação de Deus. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Deus vai nos moldar. Deus vai trabalhar em nós. Então, o que nós devemos trazer à memória é o trabalho de Deus em nós. Paulo fala lá aos crentes de Filipos, em Filipenses, olha comigo lá em Filipenses, para confirmar isso que nós estamos vendo nessa noite. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha só o trabalho de Deus em nós. Ele diz assim no versículo 6 de Filipenses capítulo 1. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então essa obra ela é permanente. Não tem ninguém que possa dizer que já está perfeito diante de Deus. Se você se diz perfeito, ou está buscando uma igreja perfeita, um pastor perfeito, você não vai encontrar. Ou você está aí, já deveria ter sido sepultado. Deveria ter partido para a glória. Não existe igreja perfeita, pastor perfeito, pessoas perfeitas. Nós buscamos a perfeição em Cristo. Buscamos viver a Cristo e aplicar o perdão, e aplicar a reconciliação, seja quem for, seja em nível de relacionamento que for. Se você se diz cristão, perdoe, busque o perdão. Mas qual o perdão que eu devo dar? E se ele aprontar e se ela aprontar, será que eu devo perdoar? O que Cristo promete na sua palavra? Até 7, Pedro perguntou para ele. O que ele disse? Até 70 vezes 7. Lembra de Lameque? A vingança de Lameque? Que matou 2 pessoas? Quem matava Caim tinha uma vingança de 7 vezes. E Lameque 70 vezes 7. Aí Cristo respondeu: olha, se alguém pecar contra você, perdoe. Não só 7, mas 70 vezes 7. E qual o perdão que eu devo liberar? Aquele que só uma mentirinha ou fez algo? Todo perdão, todo pecado diante de Deus deve ser perdoado. Mas quando a pessoa se arrepende verdadeiramente e busca o perdão, nós devemos dispensar a graça, porque para a graça nós somos salvos. Pela graça devemos também, porque a Bíblia fala em Pedro, antes crescei na graça. Se você recebeu a salvação de graça, por que não dispensar a graça para aqueles que estão pedindo o seu perdão?
Não, é esse tipo de pecado não. Eu não perdoo. Eu até perdoo, mas não anda comigo. É assim que Deus orienta? Quando se diz família, devemos perdoar, devemos nos relacionar, devemos estar juntos. E família de fé é a igreja. Por que sair da igreja? Por que deixar o corpo de Cristo? Porque alguém pecou contra você e que Cristo recomenda. E de casa também. Então tudo isso, quando Jeremias começou a pensar nas coisas horríveis que aconteceu, lembrando daquela mãe que matou o filho, lembrando do governante que não tinha nada para poder ajudar, tudo aquilo trouxe para ele, a alma começou a desfalecer, mas quando ele começou a trazer memória, aquilo que dava esperança, ele lembrou da misericórdia de Deus, lembrou da fidelidade de Deus, lembrou da confiança em Deus, e agora lembrou do trabalho que Deus estava fazendo nele. Olha, Jeremias, eu estou trabalhando em você. Coloque o seu nome nisso também. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em mim. Cada vez que acontece algo que eu passo, que eu penso, poxa, isso é horrível, mas é Deus trabalhando em mim. Lá em Tiago fala, bem-aventurado aqueles que suportam com perseverança a aprovação, para que depois você possa ser aprovado. Está na Bíblia. Alegrai-vos, diz Romanos, Paulo fala aos crentes de Roma, no capítulo 5 de Romanos, versículo 3, alegrai-vos na tribulação. Alegrai-vos na própria tribulação, ou seja, se está passando por dificuldade, alegre-se nessa dificuldade, na sua própria, não na dificuldade do outro. Se alguém está chorando, chore com aquela pessoa. Porque cada um tem um nível de conhecimento acerca daquilo que está passando. Cada um sabe onde aperta o calo, como diz a pedra no sapato. Cada um sabe, mas quando você vê alguém que está passando por dificuldade, esteja com aquela pessoa. Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Mas Deus quer trabalhar tanto naqueles que estão alegres quanto naqueles que estão tristes. Então, Jeremias trouxe à memória a misericórdia de Deus, trouxe à memória a fidelidade de Deus, trouxe à memória a confiança em Deus, trouxe à memória o trabalho de Deus em nós, devemos trazer à memória. Mas tem mais três na verdade, que devemos trazer, três pensamentos que devemos trazer à memória. O versículo 30 de Jeremias 3. Devemos trazer à memória a mansidão. A mansidão. Diz assim o versículo 30 de Jeremias, de Lamentações. Dê a face ao que te fere, farte-se de afronta. Como assim, pastor? Dê a face ao que te fere, farte-se de afronta. Posso suportar isso, Márcio? Dar a face para quem nos fere e suportar a afronta? Posso isso, irmão Antônio? É bíblico isso? É bíblico. Na linguagem, na nova versão internacional diz, ofereça o rosto a quem quer te ferir, e engula a desonra. É fácil isso? Não é fácil. Não é fácil, mas devemos fazer. Se você quer trazer à memória aquilo que te dá esperança, faça o que Jeremias fez. Olha, a mansidão, eu tenho que estar manso. A mansidão é uma característica cristã que nos falta ainda hoje. Como é difícil andar a segunda milha com as pessoas que nos ferem, que nos afrontam. Mas é o que Deus está falando. Devemos trazer à memória misericórdia de Deus, fidelidade de Deus, confiança em Deus, trabalho de Deus em nós e agora a mansidão. Deus está trabalhando em nós, temos que ser mansos. Espere com paciência, seja confiante. E se alguém te fizer o mal, conforme diz o versículo 30, dê a face ao que te fere e engula a desonra. É difícil. Tem muitas pessoas que falam, eu estou engolindo sapo e ouvindo cobras e lagartos. Mas temos que fazer isso também. Se nós queremos estar em paz com Deus e com nós mesmos, temos que fazer isso. É o que o texto está falando, a mansidão faz parte do fruto do Espírito. Devemos buscar isso para podermos viver em paz, para podermos ter algo que nos dá esperança. O que devemos trazer à memória que nos dá esperança, que vai vencer a desesperança?
Sexto pensamento que Jeremias coloca: a compaixão de Deus. Versículo 31 a 33. Diz assim o texto: o Senhor não rejeita para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. O texto está falando aqui: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, Ele pode nos entristecer em função de alguma situação que nós não conseguimos compreender. Por que Deus? Por que meu filho? Por que meu pai? Por que minha família? Nós perdemos para a Covid, perdemos para outras situações. Por que Deus? Mas isso tudo, mesmo que Ele entristeça alguém, Ele usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque, olha só o versículo 33, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não se agrada dessas tristezas que nos acontecem. Mas quando acontece isso, Ele tem a finalidade maior, é nos aperfeiçoar. Cristo passou, padeceu. Em tudo que Ele padeceu, Ele não pecou, não abriu sua boca, não revidou. Quando Ele era ultrajado, Ele não revidava com ultraje, diz lá em 1 Pedro, capítulo 2. Ele entregava aquele que julga retamente. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, isso tudo que Jeremias coloca, que ele queria trazer à memória, que dava esperança a ele, é o que nós devemos buscar também trazer à memória, esse ano que está terminando. Começamos o mês de dezembro, já com a reflexão para terminar esse ano. Se Deus permitir que terminemos esse ano vivos. O que devemos trazer à memória que nos dá esperança? O último pensamento que Jeremias coloca: a intervenção de Deus. Deus é tremendo. Versículo 37 e 38 diz assim: quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não mande? Acaso não procedem do Altíssimo tanto o mal como o bem? Olha, Deus, como isso é horrível. É horrível, Deus, é mal. Mas Deus tem a sua misericórdia, Deus tem a sua fidelidade, Deus tem a sua compaixão, Deus trabalha em nós. Deus está conosco. Mas quem é aquele que diz e assim acontece? Para vencer a desesperança, Jeremias aprendeu que ele deveria trazer à memória aquilo que de fato poderia lhe dar esperança. Quando Moisés levantou o cajado e o mar se abriu, não foi no poder de Moisés que o mar se abriu, foi no poder do Senhor. E quando Deus falou: vai, Moisés, levante o cajado. Vai, Moisés, atravesse o mar. Vai, Josué. Vai, fulano. Deus está falando para nós. E quando Ele manda, faça. Não tenha medo. Ele está contigo. Ele cuida de nós. A intervenção de Deus é para nos proteger. Se nós formos partir para a glória em função de uma situação, de uma tragédia, é Deus nos chamando para estar com Ele também. Alguém perguntou para o pastor: mas pastor, o Salmo não diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra? E por que as pessoas morrem, os crentes morrem em tragédia? É porque chegou aquele momento, Deus falou: venha para estar comigo. Não tem como passarmos a senha para outra pessoa quando Deus nos chama. O que Deus quer é que nós estejamos com Ele, em santidade, integridade, para que quando Ele nos chamar, estejamos em pé diante dEle, quando chegar aquele momento final, o julgamento. E aqueles que são em Cristo serão julgados não para a perda da salvação, mas sim para o galardão. Diante de tudo isso que nós ouvimos nessa noite, nessa mensagem, cremos que devemos fazer o mesmo que Jeremias. Essa é a verdade. O que devemos trazer à memória? Todos nós desejamos terminar o ano bem com Deus. Amém? Todos nós desejamos terminar bem com nós mesmos e também com as pessoas que estão à nossa volta. Isso só será possível se decidirmos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O ano ainda não terminou. Temos ainda, se Deus permitir, mais 29 dias pela frente. Não podemos deixar de lutar
contra essa desesperança que tem levado muitas pessoas a ficarem em depressão, a ficarem tristes. Enquanto estamos vivos, podemos trabalhar, podemos lutar, podemos buscar fazer a obra de Deus, como se hoje fosse o último dia. Mas faça com dedicação, confie no que Deus tem colocado. Podemos escolher trazer à memória aqueles pensamentos que nos dão esperança. O próprio apóstolo Paulo, só mais um texto que eu quero ir com vocês, lá em Filipenses capítulo 4, ele também, da mesma forma como Jeremias colocou, Filipenses capítulo 4, olha o que ele coloca ali, pensando na memória RAM, registro automático da memória, não tem como escapar, mas se nós pudermos escolher o que deve ocupar o nosso pensamento e a nossa mente, Paulo coloca aqui. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nosso pensamento, nossa mente é fábrica de pensamentos e emoções. Mas pense nessas questões aqui que Paulo coloca e que Jeremias falou de forma muito clara, de forma bem ampla, que nós devemos trazer à memória. Aí eu quero colocar para terminar esses pontos aqui. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade, mas podemos fazer nossos dias, nosso futuro mais agradável, tendo em nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. Primeiro, as misericórdias de Deus, a fidelidade de Deus, a confiança em Deus, o trabalho de Deus em nós, a mansidão, a compaixão de Deus também devemos colocar, que Deus ele é compassivo, e também devemos trazer à memória a intervenção de Deus. Você deseja isso para a sua vida? Pode dizer um amém aí? Ou colocar um amém aqui no Facebook? Amém? Você deseja isso? Você deseja ter vitória sobre a desesperança? Amém? Quero orar com você nessa noite. Quero orar também pela minha família, pelo meu lar, pela minha esposa, pelos meus filhos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Tem muitas pessoas na igreja que estão orando pela questão da Covid, orar pela família do Jandiele, da Patrícia, das 4 crianças que eles têm. Orar para que Deus esteja ali intervindo e eles passem esse período de quarentena de 14 dias bem e voltem para a casa do Senhor. Juntos possamos louvar a Deus. E o que eu diria para vocês nessa noite, diante de tudo isso que nós vemos, se você está aí com falta de esperança, olhe para Jeremias. O que ele trouxe à memória é o que lhe dava esperança. Se você encontrar alguém que esteja vivendo, perdendo a batalha para a esperança e desesperançado, sem perspectiva na vida, fale dessa mensagem que você ouviu nessa noite. Fale de Jeremias, se você anotou os pontos ali, como Jeremias estava vivendo antes. Leia o texto de Jeremias, de Lamentações, qual a tragédia que eles estavam vivendo. E quando ele escolheu pensar nas aflições, a alma dele desfalecia. Mas quando ele trouxe a memória que lhe dava esperança, ele se sentiu mais aliviado. É o que nós pedimos também, vemos na palavra de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Vou orar por você e logo após a oração, nós temos uma canção do grupo Diante do Trono que retrata essa mensagem também. E tem algumas imagens ali que eu escolhi para colocar, que já apareceu na mensagem, que nos dá também uma grande mensagem. Vamos orar e depois terminaremos o culto com esse vídeo, com essa música. Pai, te agradecemos pela tua palavra que ouvimos essa noite, pela forma com que o Senhor conduziu esse culto, Pai. Nos ajude, ó Pai, a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E sabemos, ó Pai, que a tua fidelidade, que a tua misericórdia, que o trabalho do Senhor em nós, que o seu cuidado em nós, ó Deus, que a sua compaixão, ó Pai, que a tua provisão sempre estará presente em nossas vidas quando nós o buscamos com todo o nosso coração. Nos ajude, ó Pai, a trazer à memória aquilo que dá esperança. Agradecemos, ó Pai, pela tua fidelidade.
Agradecemos pelo teu grande amor, ó Deus, e abençoe cada lar que estão acompanhando esse culto nesse momento. Que juntos possamos propagar essa palavra, ó Deus, que transforma, que liberta, que purifica. Abençoe, ó Deus, cada lar, cada família. E que possamos, ó Deus, terminar esse ano juntos, louvando ao Senhor. E voltando, ó Deus, estar aos cultos presenciais também. Nós rogamos isso no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.